Aleluia. Salve, amada igreja, na graça e na paz, amém? Eu amo ministrar a palavra do Senhor. É a coisa que mais enche meu coração de alegria e de esperança. E todas as vezes que eu me deparo com a Sagrada Escritura, eu vejo o quanto eu preciso melhorar, o quanto eu preciso crescer, o quanto eu tenho para aprender. E que em nome de Jesus, essa noite, o Espírito Santo de Deus, que tem toda a liberdade nessa casa, fale ao seu coração, dê uma resposta, uma direção, um alinhamento. Aquilo que você veio buscar, eu tenho certeza que nada fica por fazer. Hoje eu estava no meu trabalho, eu trabalho como na área da enfermagem, né, no Hospital das Clínicas, e atuo ali no setor de neuro-AVC. E hoje, infelizmente, a gente deu entrada em muitos casos de AVC. Muitas famílias desesperadas ali no plantão. E eu estava ali naquela manhã, a gente com funcionário a menos, trabalhando e pedindo ao Senhor uma palavra. Senhor, por favor, fala comigo. Eu gosto sempre de me antecipar, de estudar a palavra. E o Senhor não me dava uma direção, uma palavra. E meditando a respeito dessa situação que nós estamos vivendo na nossa casa com o meu sogro. Ontem nós nos reunimos ali como família. E meu sogro está se desligando, né? Ele está partindo para Nova Jerusalém. E nós estávamos ali naquele ambiente de paz, de amor. E eu vi os filhos ali de mãos dadas, abençoando o pai. E não tinha nenhum sentimento de desespero, porque nós sabemos a fé que ele professa. E nós sabemos também quem nós fomos um para os outros. Então, a saudade sim, a comoção sim, mas o desespero não. Porque graças ao bom Deus, a gente tem essa convicção de para onde ele vai. E aí eu falei, Senhor, eu quero permanecer nesse amor. Assim como meu sogro, eu quero permanecer. E eu fiquei com essa palavra no meu coração. E ali hoje, trabalhando, e muito serviço, eu estava saindo do plantão, uma senhora de idade me abordou, e ela falou, filha, eu tenho uma coisa para te falar. Eu falei, amém, achei que ela ia falar alguma coisa de algum paciente. E ela disse, você acredita que Deus fala através de pessoas? Eu falei, claro. Ela disse, Deus confirma a palavra que está no seu coração. Poxa vida, eu falei, então amém, querida. Hoje eu vou ter uma oportunidade lá na minha igreja de levar a palavra. Eu estou com uma palavra no meu coração. E eu agradeço a senhora por a senhora ser esse vaso aí de honra de ter confirmado essa palavra a mim. Então a palavra que eu quero falar é sobre a bênção do permanecer. A bênção de permanecer. A palavra permanecer, ela está ligada a insistir, a prosseguir, a tolerar. Né? Quando nós falamos assim, nós permanecemos em algo, nós estamos caminhando naquilo, nós estamos insistindo naquilo, nós estamos diariamente se esforçando para aquilo acontecer, nós conservamos aquela decisão, aquela atitude, nós estamos ali firmes, permanecendo naquela determinada situação. E existe uma bênção em permanecer. Nós somos rotulados como a geração que menos permanece. A geração que não tem permanecido. Porque nós somos uma geração que nós gostamos de muita novidade, né? Até uma amiga minha essa semana, eu repreendi ela. Ela disse, amiga, tem alguma novidade? Eu falei, tenho. Jesus é bom, eu estou respirando, minha família está bem. Não tem novidade melhor que essa. Porque sempre parece que nós somos inspirados por um resultado. A gente sempre está em busca de algo. Parece que obrigatoriamente algo novo tem que acontecer, porque senão a gente não fica feliz. E a bênção de permanecer também é uma grande bênção. Não só novas coisas, mas continuar naquilo que um dia você já recebeu. Você veio aqui, você declarou, você disse a respeito da sua fé. E isso você precisa conservar, manter, permanecer. Existe uma bênção em permanecer. Então, que em nome de Jesus, você seja abençoado por permanecer. E eu vou começar a falar a respeito de alguns tópicos que nós precisamos permanecer. Precisamos permanecer na palavra. João, capítulo 8, versículo 31, diz assim: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos e conhecerão a verdade. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, a bênção de permanecer firme na palavra.
Nós estamos aqui, viemos aqui para o culto, e de quinta-feira e de segunda-feira tem Vida Melhor, e de quinta tem o nosso culto, e domingo estamos aqui agora recebendo uma palavra, mas facilmente a gente se distrai com as coisas do mundo, com os nossos afazeres, e muitas vezes se torna difícil permanecer na palavra que nós recebemos. Mas aqui nesse texto nós lemos que nós só seremos verdadeiros discípulos, só conheceremos a verdade de fato, se verdadeiramente nós permanecermos na palavra. Ela precisa ser uma grande estrutura na sua vida. Sabe quando vem um vendaval, vem um forte vento, mas a sua estrutura é a palavra de Deus? Então você vai permanecer. O vento forte vai passar, as suas estruturas podem até ser sacudidas, mas você não vai vir ao chão, porque você está firmado em uma palavra. E muitas vezes, meus queridos, a única coisa que nós temos é uma palavra. Quantas vezes na minha vida, na minha casa, nós não tivemos um recurso, nós não tivemos uma visão de futuro, e a única coisa que sustentou as nossas vidas foi a palavra, uma palavra que nós recebemos. E estar em uma palavra, é necessário que você se mova em fé. Quando você recebe uma palavra, você permanecer nessa palavra, ainda que você veja que tudo está contrário, permanecer nessa palavra é um grande desafio. Mas João está dizendo: vocês serão verdadeiramente os meus discípulos quando vocês permanecerem na minha palavra. Então nós precisamos dessa bênção de permanecer na palavra. Amanhã, nos desafios diários, você precisa permanecer na palavra. Quando a morte bater na porta da sua casa, meu irmão, você precisa permanecer na palavra, porque permanecendo na palavra você vai ter convicção de eternidade, e nem a morte, nem terror noturno, nada que te acontecer vai te assustar, porque você está na palavra, você está firme na palavra, e essa palavra ela vai te sustentar no dia mau, no dia bom, em todo tempo ela será o seu alimento, seja de noite ou seja de dia. Se flechas voarem à sua direção, a palavra de Deus ela precisa permanecer viva dentro do seu coração, em nome de Jesus, fiéis e permanentes até o fim. Nós também precisamos permanecer andando com Deus. É verdade que hoje nós estamos aqui, a bênção do estar aqui, hoje nós estamos desfrutando dessa bênção, a bênção de estar, mas existe a bênção do permanecer. Permanecer não tem a ver com estar. Nós, às vezes, eventualmente, a gente vai até um lugar, né? Somos visitados, vamos a um ambiente, e nós vamos até aquele ambiente, nós retornamos, até quando a gente está passeando de férias, né? Ou numa praia gostosa, ou na nossa família lá no interior, um ambiente gostoso, numa fazenda, sei lá. Aí você fala assim: ai, agora acabou o sonho, né? Amanhã volta à realidade, segunda-feira, acabou meu passeio, poxa, né? Foi muito legal, mas acabou. E aí parece que a gente encara isso com tristeza, né? Poxa, isso aqui que eu vivi foi um período, mas existe o permanecer, existe a minha rotina diária, a minha vida comum, e eu preciso me alegrar nessa rotina comum, nessa vida diária. Permanecer andando com Deus. Existiu um homem muito poderoso na Bíblia, lá em Gênesis capítulo 5, no versículo 21 até o 24, um homem chamado Enoque. A Bíblia diz que nos dias de Enoque, o pecado já estava se multiplicando sobre a terra. O próprio Deus, quando Ele criou toda a estrutura da terra, Ele percebeu que o coração do homem estava se pervertendo. Ele percebeu que o plano que Ele havia realizado ali estava um pouco se perdendo. E aí Ele olha sobre a terra, e a Bíblia diz que Enoque foi um apregoeiro da justiça. Enoque continuou anunciando sobre a sua família. Ele continuou andando com Deus, mesmo diante de uma geração pervertida. Ele não abriu mão. E nesse texto diz: aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém.
Depois que ele gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos. E gerou filhos e filhas, e viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus, e não foi mais encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Enoque andou tanto com Deus, ele ficou tão amigo de Deus, tão íntimo com Deus, que a Bíblia diz que ele andou 300 anos com Deus. Uau, 300 anos com Deus. Eu fico pensando a respeito de mim mesmo, né? Eu não me lembro da minha vida que a gente tem o antes de Cristo e depois de Cristo, né? O antes de Cristo foi há 19 anos. Aliás, depois de Cristo. Há 19 anos eu caminho com Cristo. E às vezes, quando eu falo isso, eu julgo ainda pouco. Eu ainda vou fazer 36 anos. E eu não julgo que eu caminho com Deus há muito tempo. Mas às vezes quando eu falo isso, é 19 anos que eu estou na igreja, né? A pessoa fala, nossa, tudo isso. Porque hoje em dia não é comum a gente ouvir pessoas que caminham com Deus em uma jornada mais longa. É muito mais comum você ouvir pessoas dizendo assim, eu caminhei com Deus, aí eu saí por não sei quantos anos, depois eu voltei, depois... Não sequenciais. Sempre existe uma barreira, né? Essa dificuldade de permanecer. Mas a Bíblia diz que esse homem chamado Enoque, ele andou 300 anos com Deus. Ele caminhou ao lado de Deus, no nível que chegou um dia que Enoque sumiu. Enoque foi arrebatado. Enoque ficou tão íntimo de Deus que Deus falou assim, sobe para cá, Enoque, vou te levar para cima, meu filho. Enoque andava com Deus, e nós precisamos caminhar esse caminho inteiro. Nós precisamos ir até o fim desse caminho, assim como Enoque. Nós precisamos ter esse testemunho de caminhar uma longa jornada. Eu estou no caminho, eu prossigo no caminho, eu não desisto desse caminho, eu tenho um alvo, eu tenho um objetivo. Meu objetivo é morar na Nova Jerusalém, é habitar nas mansões celestiais, é participar ali da mesa do Cordeiro. Eu tenho um alvo e um objetivo, e eu vou permanecer andando com Deus até esse dia chegar. Que o Senhor conceda essa graça, que o Senhor nos dê essa força e essa coragem de, como Enoque, caminhar com Deus. E quando os nossos filhos forem falar a respeito de nós, eles disserem, mamãe andava com Deus, papai andava com Deus. Quando eles forem falar a respeito de você para outras pessoas, quando você não estiver, quem sabe aqui, se Jesus não voltar, e ele disser, olha, poxa vida, eu tenho muitas lembranças da mamãe. Mamãe andava com Deus. Uau, se meus filhos falarem isso ao meu respeito, eu lá na eternidade vou celebrar e vou pensar, valeu a pena. Eu deixei um legado para minha casa. Eles entenderam o que é andar com Deus. Então que em nome de Jesus você tenha essa bênção de permanecer andando com Deus. Não só andar com Deus hoje, mas a Bíblia diz que nós precisamos andar hoje, andar amanhã, no dia seguinte, para que nenhum de nós aqui fique fora da Jerusalém. Que em nome de Jesus a sua caminhada não seja apenas de poucas milhas, e que você não venha desistir no meio da sua caminhada. Porque o que adianta, irmão, você fazer uma corrida, se esforçar naquela corrida, você vai rumo ao objetivo e no meio do caminho você para. Você não vai poder fazer a declaração de que você chegou até o final. Mas que em nome de Jesus nós sejamos, sim, a geração que vamos permanecer andando com Deus. Se a nossa geração ficar corrompida ainda mais, iremos permanecer andando com Deus. E se as pessoas negociarem a sua fé, nós iremos continuar permanecendo, andando com Deus. E se o desespero bater na nossa porta, meu irmão, nós iremos fazer o quê? Permanecer andando com Deus. Porque essa é a nossa missão, é isso que o Senhor espera de nós. Que nós permanecemos na palavra e permanecemos andando com Deus. É um modo de vida, é um estilo de vida, é uma decisão. Certa vez, Pedro era um discípulo muito agitado. Pedro era um discípulo que eu me identifico muito com ele, porque ele queria viver as coisas sobrenaturais. Porém, ele era imediatista, ele reagia muito rápido aos comportamentos. E um dia Jesus fala para ele, Pedro,
Você não será mais esse caniço agitado. Caniço é uma espécie de árvore, é uma espécie de varinha. A varinha, quando bate o vento, o que a varinha faz? A varinha enverga para um lado, a varinha enverga para o outro. E Jesus disse para ele: não mais um caniço agitado, mas agora, Pedro, eu te faço uma pedra, eu te faço um elemento forte, eu te faço um elemento firme. Eu declaro que você vai permanecer em mim, eu vou permanecer em você, e sobre você eu vou estabelecer a minha igreja. Não mais sem constância, não mais variando os seus pensamentos, mas agora sim permanecendo, um homem que está ali firme e permanecendo nas instruções que o Senhor deu. Que em nome de Jesus a gente possa alcançar essa bênção. Que se Jesus não voltar, nós tenhamos a graça de nos encontrar aqui velhinhos na IBAN, falando: Jesus é bom. Que em nome de Jesus nós tenhamos esse favor de, no leito da nossa morte, assim como ontem eu ouvi o meu sogro dizer, ele disse: eu amo Jesus, e eu falei: eu também, meu sogro, e nós nos encontraremos na Nova Jerusalém, nós iremos celebrar aquele dia, quando o nosso corpo ser glorificado, não mais doença, não mais choro, não mais dor, sogro, nós iremos dançar, nós iremos estar na presença adorando 24 horas, afinal de contas não é isso, nós não estamos aqui na terra lutando contra o pecado todo dia, nós não estamos aqui na terra muitas vezes passando por nossas guerras diárias para chegar nesse objetivo, e Jesus está chamando, Jesus está chegando o dia dele. Então, queridos, a saudade sim, claro que sim, mas a convicção daquilo que nós buscamos todo o tempo da nossa vida está chegando para ele, e um dia chegará para mim. Em nome de Jesus eu estarei também permanecendo na presença, em nome de Jesus. Nós também precisamos permanecer no propósito. Olha o que Jesus fala nesse texto. Em João capítulo 17, no versículo 4. Se você puder abrir, vale a pena. João capítulo 17, no versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que o Senhor me deu para fazer. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que o Senhor me deu para fazer. Jesus está orando ao Pai, aqui em João capítulo 17. E ele faz essa declaração, ele diz: meu Deus, meu Pai, eu glorifiquei o Senhor na terra com a minha vida. E uma coisa eu fiz, eu completei a missão, eu concluí o propósito, eu cheguei até o fim daquilo que o Senhor confiou para que eu fizesse, eu fiz, eu cheguei nisso, eu estou chegando no final, na bênção da conclusão. Paulo também faz essa declaração lá em 2 Timóteo 4,7, quando ele diz: combati o bom combate, terminei a minha corrida e guardei a fé. Em Eclesiastes, no capítulo 7, versículo 8, diz assim: é muito melhor o final das coisas do que o começo delas. Uau! Paulo faz essa declaração quando ele está chegando ao fim do seu ministério. Ele diz: eu concluí, eu finalizei, eu combati a guerra, eu combati a batalha, eu terminei a minha corrida, eu guardei a minha fé. Que em nome de Jesus nós também venhamos receber a bênção de permanecer no propósito. Jesus permaneceu no seu propósito, Paulo permaneceu no seu propósito, eles concluíram com entusiasmo aquilo que eles vieram para fazer, eles cumpriram a sua missão, por isso eles estavam com esse sentimento de missão cumprida. Eu concluí a obra, eu concluí o propósito, eu permaneci fiel àquilo que o Senhor pediu a mim. Que em nome de Jesus, queridos, nós também venhamos permanecer fiéis ao propósito que o Senhor nos deu, para que nós não venhamos ser pessoas frustradas com as nossas próprias vidas. Hoje, eu estava vindo no carro falando com meu esposo, eu falei: esposo, nós precisamos desfrutar dos pequenos momentos a cada dia, esposo.
Ontem os meus filhos falaram assim, a gente podia fazer um acampamento? Eu disse, podia, vamos fazer hoje um acampamento. E eu joguei um monte de colchão no chão, assim, e fui jogando lençol, virou aquela anarquia na minha casa, pensando, e um monte de almofada. E aí eu peguei uma lanterna e falei para eles, faz de conta que existe um bicho lá fora. E o Alexandre imitava o bicho. E aí ele, ai mãe, tô com medo. Eu, filho, pelo amor de Deus, essa faz de conta. Não é de verdade. Se realmente a gente for para a floresta um dia, meu filho, você não vai dar conta. E aí a gente começou a brincar ali, como se aquilo fosse real, se divertir. E foi uma noite, dormimos tudo amontoado ali. Eu falei, meu Deus do céu, amanhã haja colchão e coisa para dobrar e coisa para arrumar. Eu nem arrumei, porque eu saí para trabalhar, já cheguei, já fui estudar e tal. Tá lá, daquele jeito. Eu podia chegar e ficar brava. Olha que bagunça na minha casa. Que coisa. Não, queridos, mas nós passamos um tempo ali de alegria. Nós passamos um tempo ali com a nossa família, de celebração. A gente se alegrou com nada. Se alegramos com um colchão no chão. Se alegramos, não precisou de coisas. Foi a presença um do outro que encheu o coração de alegria. A presença de Deus. As coisas simples da vida. Então nós precisamos ter isso na nossa mente incutido. Eu preciso chegar ao fim do propósito que o Senhor me deu. Cumprindo cada etapa. Concluindo cada etapa. Jesus, Ele fez essa declaração. Pai, aquilo que o Senhor queria fazer, eu glorifiquei o Seu nome enquanto eu pude. Eu estive na terra e eu permaneci até naquele dia, quando eu estava ali com as minhas reações um pouco humanas, porque Ele era 100% homem, 100% Deus. Ele faz aquela declaração onde Ele diz, se possível afasta de mim. Ele estava ali na sua carne, ali guerreando, porque Ele sabia que aquele momento seria muito dolorido, mas Ele, logo em seguida, Ele faz uma declaração, mas seja feito, no entanto, a tua vontade em mim, não a minha. Eu quero cumprir o meu propósito. Eu quero ir até o fim do meu propósito. Que em nome de Jesus, que em nome de Jesus, você tem a graça de cumprir o propósito que você nasceu para viver. Que quando você olhar para trás na sua história, você em nome de Jesus diga, eu vivi cada detalhe, cada oportunidade, cada situação, eu abracei, eu agarrei, eu fiz o que eu pude, eu concluí o objetivo, eu concluí o propósito. Em nome de Jesus, que você saia daqui pensando a respeito disso, porque assim como a Bíblia diz em Eclesiastes, que é muito melhor o fim do que o começo das coisas. No dia 2 de janeiro, eu comecei a fazer uma reeducação alimentar. E para não ser uma dieta muito punitiva e nem restritiva, porque eu já emagreci muito e já engordei muito, tipo assim, em sequência de 2 meses. Do mesmo jeito que eu emagrecia, eu engordava o triplo no mês seguinte. Porque eu me punia, eu falava, tem que ficar magra, tem que emagrecer, porque isso, porque aquilo, não pode comer isso, não pode mais nada, não pode nada, tudo integral, não sei o que lá. E aquelas regras eram tão duras para mim, que chegava uma hora que eu mesmo não dava conta de concluir aquela regra. Então eu comecei a pensar assim, eu vou fazer escolhas melhores. Quando eu me alimentar, eu vou pensar a respeito do que eu estou ingerindo. Porque às vezes a gente vai comendo, né? A gente nem vê, vai enfiando na boca, não pensa. E aí eu monto o meu prato agora e falo, eu estou com fome para comer isso? Poxa, será que eu preciso comer tudo isso aqui? Eu penso, e eu fazendo isso, essas pequenas mudanças de hábito, de janeiro para cá eu emagreci 5 quilos, irmãos. Mas eu confesso aos irmãos que o começo das coisas são empolgantes. O problema é o meio, o problema é o fim. E os dias vão passando, e nós somos a geração do resultado. Nós queremos o resultado imediato. A gente não tem paciência de esperar o processo. A gente não tem paciência de permanecer na vontade de Deus. E aí, puxa, está ficando já sem graça fazer reeducação alimentar.
E eu fiz a oração de Abacuque sobre a minha vida. Eu disse, Senhor, aviva no decorrer dos anos, aviva a minha vontade de melhorar. Aviva, Senhor, para que eu possa continuar tendo o desejo de melhorar, porque eu preciso de saúde para cumprir o meu propósito. Senhor, me ajuda. E eu faço essa oração, porque não é o problema, não é como você começa, porque geralmente a gente começa muito bem. O problema é o jeito que você termina. Eu olho para casamentos, eu olho para muitos casamentos, e eu acho tão bonito, tão lindo, quando o homem e a mulher já são maduros, já vivem juntos há alguns anos, e preservam o hábito de dar as mãos, e preservam o hábito de beijar, e preservam o hábito de dizer eu te amo. Coisa linda, porque o início de um relacionamento, ele é apaixonante. O coração palpita, você soa, você quer preparar uma roupa, você fica... dá dor de barriga quando está chegando a hora do encontro, mas aí você vai convivendo, e aí o zelo vai diminuindo, e você não vai mais cuidando do seu relacionamento. Ah, tá bom, chegou. Ah, não quer demorar mais não podia demorar um pouco mais para chegar. Poxa, a bênção do permanecer tem a ver com aturar, tem a ver com se manter feliz no processo. Hoje, brincando com meu esposo, ele disse, você é o motivo da minha paz. Ele falou, e também da minha raiva. Falei, sangue de Jesus, irmão. Ele falou assim, é verdade. Você é o motivo, né? E eu dei risada, mas eu fiquei toda alegre. Eu falei, então quer dizer que eu trago paz para você, meu irmão? Ele falou, traz, e raiva também. Eu falei assim, eu vou ficar só com a parte da paz, irmão. Só com a parte que cabe a mim. Mas que em nome de Jesus você venha permanecer. Permanecer fiel, permanecer no seu propósito ministerial, permanecer... Como eu disse para os irmãos, eu estava trabalhando hoje, e aí... eu estou cuidando de outra pessoa ali. Ali é um ministério. E aí, eu entrei na enfermagem com o coração apaixonado. Eu entrei na enfermagem para trabalhar de uma maneira apaixonada. E eu cobro isso de mim. Eu falo, Senhor, há 20 anos aqui dentro de um hospital, eu preciso todos os dias ficar apaixonada. Todos os dias o mesmo entusiasmo. Como do dia primeiro lá, como do primeiro dia. Eu preciso, Senhor. Então faz essa obra. E eu sou uma pessoa super alegre no hospital. Eu chego lá, eu brinco, eu bagunço com os pacientes, faço eles darem risada, porque eu quero que esse propósito na minha vida, essa missão que o Senhor deu a mim, que em nome de Jesus eu possa cumprir ela até o final, até o último dia que o Senhor falar, agora acabou a sua missão, mas que eu olhe para trás e fale, puxa, eu passei X anos ali naquele ambiente, cumprindo o meu propósito, firme, preservando aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Porque eu já vi muitos irmãos chegarem aqui e falarem, pastora, Deus abriu uma porta, e eu orei, e a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. O irmão já chega até eu falo, meu Deus, que emprego é esse? Arruma um para mim também. Pastora, porque é do jeitinho, o salário é o jeito, a porta foi Deus na terra. Eu falo, meu Deus, que mistério. E aí passa ali um ano e pouco, o irmão sai do emprego. Eu falo, irmão, e o emprego lá, Deus na terra, lá, xaralabacalabalá. Lá, Satanás, pastora, aquilo lá trouxe maldição. É o próprio demônio, o diabo do meu chefe. Eu falo, meu Deus, mas eu me lembro, há 1 ano e meio atrás, irmão, era Deus, a gente orou, Deus, puxa, eu nunca vi Deus errar tanto, igual Ele erra na nossa geração, Ele erra, já viu? Deus erra na nossa geração. Por quê? Porque a pessoa não permanece no propósito. Eu tenho essa graça, eu falo que é uma graça. Os empregos que eu saí, irmãos, as pessoas não queriam que eu saísse. Eu posso voltar em qualquer um deles. Eu tenho portas abertas em todos os lugares que eu passei. Eu deixei amigos, eu olho para o meu passado e eu falo, puxa, ali eu servi para isso, aqui eu servi para aquilo. E foram estações que eu vivi.
E que em nome de Jesus, nessa estação que eu estou vivendo, eu também possa ficar permanecendo ali, firme no meu propósito. E que seja assim com você também. Que em nome de Jesus, você permaneça no seu propósito, na sua casa, na sua família, na sua vida profissional, ministerial, nas coisas que o Senhor te deu. Que em nome de Jesus, assim como esse texto diz, que o final das coisas é melhor do que o início, você possa dizer isso. Que olha, puxa vida, hein? Comecei bem e terminei melhor ainda. Aleluia! Em nome de Jesus. Que você também venha permanecer dando frutos. Em João capítulo 15, no versículo 4, diz assim: permaneçam em mim, eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar frutos por si mesmo, a não ser que permaneça na videira. Permaneça em mim, permaneça, eu sou a videira, ele é a videira, e nós somos os ramos. E aquele que permanecer no Senhor, ele vai dar fruto em todo o tempo, e frutos que permanecem. Eu uma vez fiz um estudo a respeito de frutos que permanecem. Me deu essa curiosidade, qual que é a diferença do fruto que permanece e do fruto que não permanece? Eu vou explicar, vou ensinar a você. O fruto que permanece, por que Jesus faz essa comparação? Vá e dê frutos, e frutos que permanecem. É porque a fruta, seja ela qual for a fruta, ela existe um tempo ideal de maturação para você consumir. Ela precisa estar madura para você se alimentar. Para você falar assim, essa fruta está docinha, está no tempo certinho. Que fruta gostosa. Ela não está verde e ela não está passada. Ela está exatamente no tempo maduro para poder consumir. E quando a semente dessa fruta, ela está no tempo maduro para se consumir, significa que se você pegar aquela semente, você consumir a fruta e pegar aquela semente e replantar aquela semente, ela vai dar novos frutos. Se você pegar a fruta verde e pegar a semente verde e replantar a semente verde, essa árvore ela não vai prosperar. O fruto que dá certo é o fruto maduro. Por isso que o fruto que permanece é o fruto maduro. Que em nome de Jesus nós sejamos filhos maduros, filhos que permanecem. E não somente permanecem, as pessoas podem se alimentar de nós. E além de se alimentar de nós, elas também se tornarão uma semente e darão frutos. E assim isso vai virando uma continuação. A gente vai gerando outros frutos e vamos dando os frutos em todo o tempo. Em Marcos capítulo 11, no versículo 13 e 14, narra a história que Jesus ele enxergou uma figueira. E quando ele enxergou aquela figueira, ele viu as folhas daquela figueira, ele se aproximou para poder se alimentar da figueira. E a Bíblia diz que aquela figueira não tinha nenhum figo. E quando ele olha para aquela figueira que não tinha nenhum figo, que não era a estação de figos, não parece um pouco injusto? Não parece, irmãos? Jesus vê uma figueira, a figueira está com as folhas verdes. Ele se aproxima da figueira. A Bíblia diz que não era época de figos. Então é óbvio que não tinha figos. Pois ele não encontra os figos. E ele amaldiçoa aquela figueira. E ele faz uma declaração sobre aquela figueira. Que nunca mais ninguém venha comer de você. Ele faz essa declaração. E a princípio, quando eu li essa história, eu falei, meu Deus, por que será que Jesus foi tão injusto com a bichinha da figueira? Se não era época de figo, ela estava tudo certo, ela não frutificou. E aí eu fui estudar também sobre isso. A figueira, ela só fica com folha quando ela tem fruto. Toda figueira que tem folha, obrigatoriamente ela tem fruto. Então, no caso, aquela figueira, ela estava mentindo. Ela estava atraindo as pessoas a consumir o fruto. Ela estava fazendo a natureza estava fazendo uma declaração. Venham e comam, venham e se alimente. Porém, quando Jesus viu aquelas folhas, e ele chegou perto,
perto e não encontrou fruto algum, ele disse que nunca mais, figueira, você venha gerar frutos. Que em nome de Jesus nós venhamos permanecer dando frutos. Que nós não sejamos somente árvores cheias de folhas. Que quando as pessoas chegam perto, o apóstolo ministrou uma palavra parecida, que ele citou esse texto. Ah, nossa, parece ser crente. Parece ser um filho de Deus. Parece ser ungido. Parece ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Cheguei perto, vou comer, quero pegar um fruto. Não tem fruto, porque só parece. É só galho, não tem nada. Está vazio. Permanecer dando frutos. O fruto que permanece é dar fruto em todo tempo, irmão. Em todas as estações. Que em nome de Jesus a gente seja uma árvore. Que no dia da nossa tristeza, até a nossa tristeza sirva para alimentar alguém. No dia da nossa conquista, a nossa conquista sirva para alimentar alguém. Tudo que você passa, irmão, tudo que você vive, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa, que em nome de Jesus, as pessoas que estão vivendo à sua volta, olhem para você e você venha a ser um alimento, você venha a ser um fruto, que em nome de Jesus a sua vida venha glorificar o Senhor. A sua vida não precisa, certa vez eu li uma frase que dizia assim, ó, pregue a palavra de Deus. E se for necessário, abra a Bíblia. Pregue a palavra de Deus. Se for necessário, abra a Bíblia. Puxa vida, é porque, irmãos, decorar muitos versículos e ficar bom em uma homilética, você pratica hoje, você pratica amanhã, uma hora você fica bom. Você estuda, você vai treinando ali na frente do espelho, você começa, vou falar assim para gerar um impacto na vida dos irmãos, vou mudar de voz, vou declarar. Qualquer pessoa faz isso. Isso é fácil, irmão. Você ensaia uma hora, você vai convencer. Só que o fato é, as pessoas vão conviver com você na sua rotina diária. Elas vão poder desfrutar daquilo que você vive. Isso aí é verdade. Essas folhas é verdade. Existe fruto aí, irmão. Que em nome de Jesus nós venhamos ser talvez uma árvore não tão verde, mas quando as pessoas chegarem perto de nós, não falte alimento para elas. Que em nome de Jesus, delas verem as nossas vidas, elas já sejam grandemente abençoadas e alimentadas. Você já recebeu alguma palavra assim? Da pessoa fala assim, nossa, você é uma bênção. Nossa, eu sou uma bênção, eu nem conheço essa mulher, mas puxa, por que eu sou uma bênção? Eu nunca fiz nada para ela. Você pensa que não fez, mas o seu jeito, a sua maneira, a sua conduta está inspirando. Você é um livro aberto e as pessoas estão lendo sobre você. E quem se aproxima de você vai ver se isso aí é uma verdade ou é uma farsa. Se é uma figueira cheia de fruto ou se é uma planta só cheia de folhas. Que em nome de Jesus nós venhamos dar fruto em todo o tempo, frutos maduros, frutos que permanecem para a glória de Deus. E por último, permaneça no meu amor. Em João capítulo 15, versículo 9, diz assim, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam em meu amor. Esse convite é tão doce, e tão suave, e tão maravilhoso. No livro de 2 Samuel, eu acho que na altura do capítulo 17, se eu não me engano, narra a história que o próprio Deus está falando para Davi. Ele está desafiando Davi a construir um templo. E ele diz para Davi, Davi, eu jamais lançarei você fora do meu amor, Davi. Eu jamais lançarei você fora, assim como um dia eu fiz com Saul, eu nunca vou fazer com você. Se precisar, Davi, eu vou te exortar. Se precisar, eu vou te corrigir. Mas, Davi, uma garantia eu te dou, eu jamais te lançarei fora do meu amor. Queridos, que um dia, que essa seja a declaração de Jesus para cada um de nós. Que Ele olhe para você e que mesmo você arrastando, você lutando, passando as suas guerras emocionais, passando as suas dificuldades, você possa permanecer firme na palavra, permanecer firme no propósito, permanecer firme dando frutos, permanecer firme no amor,
você e faça essa declaração sobre você: eu jamais vou deixar de te amar e te lançarei fora do meu amor. Porque Jesus, ele não sabe fazer outra coisa que não seja amar. Ele é amor, ele é a expressão do amor, ele é o adjetivo. Quando nós falamos Deus é amor, nós estamos falando o nome dele, o adjetivo sobre ele é o próprio nome dele. O amor nos amou, o próprio amor nos amou e nos encontrou. E nós precisamos permanecer firmes nesse amor. Que não seja somente um relance, que não seja somente uma experiência, que não seja somente um momento, mas que todos os dias das nossas vidas a gente possa acordar e orar e declarar: eu quero permanecer, Senhor. Eu quero permanecer fiel. Eu estou vendo os meninos aqui da CT, irmãos. Que o final das coisas seja muito melhor que o começo. Que vocês possam fazer essa declaração: eu fui até o fim, eu permaneci na proposta de tratamento. Eu chorei, não foi fácil, eu fiquei ali ansioso, eu senti tanta coisa dentro de mim, mas eu permaneci. E a bênção de permanecer, ela vai gerar sobre a vida de vocês e a minha muitas bênçãos. Que em nome de Jesus, irmãos, se Jesus não voltar, eu estava conversando com a minha mãe, e ela disse para mim: puxa, filha, às vezes eu fico triste, porque na minha igreja não tem jovem. Ela falou assim: se juntar a idade de todo mundo lá, dá nem sei quantos milhões de anos. Ela falou: então a igreja não tem alegria, a igreja não tem vitalidade, porque todo mundo mais velho, a gente não tem o mesmo ânimo para fazer as coisas, né? Eu fiquei pensando a respeito disso. Eu falei: poxa, isso não é bom. Se for ver aqui na IBAN, nós somos mais jovens, né? Poxa, nós temos muitos jovens aqui, graças a Deus por isso. Mas, por outro lado, se a gente pensar, poxa, que lindo. É pessoas maduras que ainda estão aí firmes, estão permanecendo, estão buscando, estão com seus problemas de saúde, com as suas dores, mas estão lutando, estão continuando. Isso é uma bênção. Eu vou falar isso para ela: mãe, que vocês permaneçam no amor, que vocês permaneçam em Jesus. Permaneça hoje, amanhã, em nome de Jesus, no dia seguinte, até o dia que o Senhor chamar o nosso nome ou que Jesus voltar. Que essa seja, irmão, uma missão de vida para você. Que você que chegou aqui nessa casa hoje, talvez desanimado, talvez sem... puxa, não estou com muita expectativa de futuro. Não sei se eu quero, se eu não quero. Puxa vida, que essa palavra seja uma confirmação de Deus. Ele tem algo para você. E existe uma bênção em permanecer. Não busque somente coisas extraordinárias. A gente, como eu disse, nós somos muito motivados, né? A gente gosta de quê? Roupa nova, sapato novo, não gosta? Comer em lugares diferentes. Todas as coisas que são diferentes nos atraem, sim ou não? Tudo que é novidade. Ai, coisa nova, coisa maravilhosa. E às vezes a nossa rotina ordinária, a nossa rotina diária, a gente saber que o sol se põe todos os dias, que existe uma água fresca para a gente tomar lá na nossa casa todo dia, existe uma caminha para a gente dormir, existe um ombro amigo para a gente chorar, existe ali um alimento que o Senhor proveu para aquele dia, e nós precisamos nos alegrar com isso também, a bênção do dia a dia, do ordinário, do permanecer, da rotina. Existe bênção na rotina. Não é somente na novidade. Hoje nós estamos aqui no culto, e que bom será se o Senhor quiser se manifestar e derramar línguas de fogo, e línguas estranhas, e visões celestiais. Eu vou ficar muito feliz. Mas se Ele não quiser fazer nada disso, só o fato de eu estar na casa do Senhor, os meus pés estão firmados todos os dias na casa do Senhor, os meus lábios estão cantando uma canção, o meu coração está apaixonado e queimando. Então já é motivo para você celebrar. Você está permanecendo, e isso já é motivo de glorificar.